Boa noite. A ideia hoje é nós discutirmos, falarmos, refletirmos alguma coisa a respeito da arte de pensar. Não pensar é como se nós comêssemos uma maçã sem mastigá-la. Sem pensar é você comer qualquer fruta sem degluti-la. Obviamente, aquilo não desce, você não absorve aquilo. Quando nós temos a arte de pensar, ou desenvolvemos a arte de pensar, nós então temos uma visão mais clara das coisas. Tem essa historinha infantil que talvez seja interessante. Viver sem pensar é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem. E eu também estou dizendo isso para vocês hoje. Cuidado com o que vocês escutam, cuidado com o que vocês acreditam. Porque nem sempre quem tem uma aparência de dignidade, de probidade, está falando algo sério. Nós temos muitos exemplos disso, onde as pessoas se vestem de uma maneira polida, mas não são pessoas sérias, não dizem coisas sérias. Então, quando nós pensamos, quando o que o outro diz, a gente não é enganado. É preciso flexibilidade para que a gente possa pensar. Eu acredito que a flexibilidade seja irmã do pensamento reflexivo. Quando você não é flexível, dificilmente você pensa com reflexão. Porque a inflexibilidade te dá uma postura, eu não preciso saber de mais nada. Tudo que eu estudei, tudo que eu li, tudo que eu conheci, para mim já basta. E para mim isso já tá bom. Isso é quando Jesus dizia sobre a dureza de coração, vós sois duros de coração, porque ele se referia à doutrina vigente na época. E as pessoas, elas tinham a postura de inflexibilidade com coisas novas. Então Jesus usava esse termo, vós sois duros de coração. Então, nós podemos usar esse termo hoje em dia porque nós somos muito difíceis de deglutir as coisas, né? A gente escuta, mas não absorve, porque fica na superfície. Quando você mergulha fundo naquilo que estão dizendo, reflete, argumenta de si para consigo, porque nem sempre a argumentação ela precisa ser feita com o outro, né? Mas, na verdade, ela tem que ser feita com você mesmo, às vezes,
E a gente tem capacidade de ter respostas, né? Respostas que vêm do fundo, do mais fundo. O corpo sente, a mente pensa. E você, o que você faz? O corpo sente, a mente pensa. E você, o que você faz? A alma, ela tem a capacidade de refletir, de se interiorizar para buscar no fundo aquilo que ela precisa saber, aquilo que ela precisa entender, né? Se ela não vai no fundo, ela não consegue. Se nós não vamos para o fundo, nós não temos essa facilidade de perceber, às vezes, a intencionalidade das coisas, né? Porque hoje em dia nós somos... Hoje em dia não, sempre. Nós somos sempre muito enganados, né? E nós sempre enganamos muito aos outros. Viver sem pensar é perigoso. Talvez esse perigo que a gente se encontra hoje em dia seja fruto do não pensamento, né? Vivemos ameaçados, vivemos em pé de guerra, vivemos com medo de ser roubados e assassinados. Temos medo de sair na rua. Se nós já tivéssemos pensando há algum tempo a respeito do que está acontecendo conosco, no nosso país, conosco mesmo, nós não teríamos e não estaríamos vivendo esse temor. Eu acho interessante que quando alguém, num campo de futebol, ele bate, estraçalha, e nós falamos, nossa, que gente estúpida, que animais, né? É como se nós não tivéssemos nada com isso, né? Veja, isso é uma característica de que nós não estamos pensando, né? Nós promovemos isso e tudo, né? Então, vejam vocês, vamos raciocinar. Por que tem pessoas que estão aglomeradas num campo de futebol, brigando, disputando, agredindo? Por quê? Porque eles não tiveram acolhimento que nós poderíamos ter dado a eles. Não agora, porque diante do que está acontecendo agora, é complicado, mas ao longo do tempo, né, se nós tivéssemos uma postura diferente com as pessoas, né, tudo seria diferente, mas a gente não pensa. Agora mesmo nós estamos tendo, não querendo entrar em política, mas já entrando, um julgamento do habeas corpus do Lula, né? Que na verdade se ele for aprovado, ele é extensivo para todas as pessoas, não é só para o Lula, né? E muitos de nós temos essa omissão, porque nós temos partidos preferenciais, né? E o que acontece? Acontece que muitos de nós somos a favor desse habeas corpus, mas, na verdade, se a gente pensar que isso é retroativo para todos os pequenos ladrões e todos os grandes ladrões, nós teremos uma outra visão a respeito disso. Isso é apenas um exemplo, né, do que nós estamos vivendo, e muitas vezes não pensamos assim. A gente só fica, muitas vezes, torcendo para o nosso partido. Então, a flexibilidade é a arte de mudar, é a arte de você poder ver as outras coisas com os olhos de ver.
e ouvir as outras coisas com o ouvido de ouvir, né? E aí nós vemos que cada nova ideia, diz Hamed, que nos penetra, irá desorganizar nosso sistema de pensar e derrubá-lo como um castelo de cartas. Reconstituí-lo é avançar. Quando a gente se depara com uma nova ideia, a nossa tendência é refutar, é não aceitar, é criticar, né? Eu não concordo com esse pensamento, eu não penso desse jeito e não vou pensar, porque a gente tem aquela dureza de coração, né? Meu avô pensava assim, meu pai pensava assim, e eu continuo pensando como eles, né? Como se isso fosse uma fidelidade bondosa, né? Mas isso não é uma fidelidade bondosa, isso é uma inflexibilidade da nossa parte. Até aqui, acho que eu estou sendo compreendido, né? Vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Então, constantemente nós estamos vivendo e recebendo novas ideias. Sempre. As novas ideias mexem conosco por dentro e muitas vezes a gente se sente na vontade de destruí-las, não é? Mas nós não devemos destruir nada. Nós devemos desconstruir para depois construir novas coisas. Então, o que nós vivemos, aprendemos, é a nossa base de fundo, né? É a nossa estrutura primeira, digamos assim. Então, quando algo começa a nos perturbar, nos destruir interiormente, porque uma ideia nova muitas vezes nos destrói, aparentemente. E à medida que você vai se destruindo, você vai ficando com medo. Veja, quando a gente sai de um emprego, vai para um emprego novo, para um serviço novo, novas ideias, novas pessoas, novas estruturas, um novo gerente, a gente se sente desconstruído. A gente sente que algo está mexendo conosco, né? E muitas vezes a gente quer permanecer durante anos e anos numa empresa por esse medo. O que acontece? Acontece que a gente tem medo dessa desconstrução, né? Tem medo e a gente não admite isso. Eu vou ficar por aqui, porque aqui eu sei, aqui eu conheço. E mesmo isso em todos os lugares, na religião mesmo nós fazemos isso. Eu não vou mudar de religião, porque estou tão bem nessa religião, mesmo que tenha algumas coisinhas aqui que eu não concordo, outras lá que eu não concordo, outras lá que eu não concordo, outras lá que eu não concordo, mas eu estou bem. Quer dizer, você está aparentemente seguro. Aparentemente. Mas muitas vezes você não está seguro, você está acomodado, né? A gente não tem essa flexibilidade de mudar. Vou conhecer outras coisas, vou entender outras coisas, né? E isso já deu o que tinha que dar para mim. E se você comenta isso com outras pessoas, para elas também. Você, não faz isso, não saia disso, fica, que é tão bom. Para não ser. É a mesma coisa com casamento. Quando você não está bem com o teu cônjuge, e você comenta com alguma pessoa, olha, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo desconfortável, essa pessoa não é aquela que eu pensava que fosse. As outras pessoas têm uma tendência de amenizar aquilo. Não, mas ele é tão bom, ela é tão boa,
veja o que ele te dá, o que ele deu até hoje. Você vai desconstruir. Então, na verdade, desconstruir não é destruir. Desconstruir é você reconstruir de novo. O casamento não está bom, reconstrói de novo. O emprego que você está não está bom, reconstrói de novo, pensa de novo, né? Essa flexibilidade, essa maleabilidade que nós temos que ter diante da vida é o que faz que a gente mude com segurança, com bem-estar. Porque tudo que não serve você for destruir, em prazo de 50 anos, você não tem mais nada. Você destruiu tudo. Você destruiu o grupo de amigos. Esse grupo de amigos não está bom, não está legal, gente fútil, só fala besteira, e eu não quero mais falar sobre isso. Aí você destrói aquele grupo de amigos. Não precisa destruir. Há outras tantas maneiras de você manter aquele grupo de outra forma. Isso é uma constante na nossa vida. Nós vivemos perpetuando essas coisas, né? Quando, na realidade, nós deveríamos, então, repensar. Essa profissão não está boa, não está bem, eu vou deixar. Porque a nossa mente, ela é muito volúvel. A nossa mente, ela é repetitiva, inflexível. A mente pensa, né? E justamente não é esse pensar que eu estou me referindo aqui na palestra à noite. A mente pensa. Veja que quando nós estamos em casa, ou deitados, a mente começa a nos dizer coisas. Começa a nos mentir, se assim a gente pode dizer, que a mente mente, né? A mente e os nossos pensamentos, eles não têm continuidade, eles não têm uma reflexão. O pensamento passa, ele passa. Então, vamos supor, sim, que os pensamentos é um comboio de trem. Você não deve embarcar nesse comboio. Você deve ficar firme na estação que você parou. Porque senão você vai descendo de estação em estação e o pensamento vai te trazendo novas elucubrações e você vai indo. Vocês pensam bastante, o pensamento, vocês mantêm um buquê de pensamentos, não mantém? Todo mundo não tem. E a gente tem pensamentos centrais, fortes, rijos, que estão sempre lá nos perturbando, nos machucando, aliás. Os pensamentos nos machucam. E a gente não é capaz de não pensar neles, de não pensá-los. Né? E o que acontece? Acontece que nós não mudamos. Nós ficamos presos nesse... A gente acompanha esse comboio. Né? Eu sempre conto para vocês aqui a questão de você pegar um metrô na Praça da Sé às 6 da tarde. O que acontece conosco? A gente tem que ficar firme no nosso desiderato, na nossa intenção. Porque se você estiver na frente da porta que abre do metrô, mesmo que você não queira, você entra. A turba te leva. As pessoas te levam. Depois, se você quiser sair na próxima estação, se você não tomar cuidado, você não desce também. Então, isso é uma metáfora para que a gente aprenda como que nós vivemos intimamente. Intimamente, nós vivemos assim.
A gente entra no trem que não quer e desce na estação que não quer. E muitas vezes, quando você entra num trem que você não quer, você vai demorar algum tempo para depois descer. Ah, errei, volta. Não volta. Não, porque não é assim. Pelo menos às 6 da tarde no metrô da Sé, não é assim. Então nós estamos fazendo essa figura de linguagem forte para que a gente possa entender. Nós vivemos fazendo escolhas. Será que a gente tem consciência das nossas escolhas? Nós não temos consciência das nossas escolhas. A gente faz escolhas achando que está consciente, pensou bastante e não pensou nada. Você entrou no comboio errado. Você escolheu uma estação que você não quer descer. Mas devido às circunstâncias em que você se coloca, você vai andar naquele comboio e vai descer aonde você não quer. Vai conviver com quem você não quer. Você não quer mais conviver. Então, nós vivemos assim. Somos inflexíveis, não usamos a arte de pensar, pensamento profundo, pensamento reflexivo, não o pensamento dos pensamentos. Os pensamentos pensam, e os pensamentos adoram pensar. Às vezes você quer dormir, você toma 5 gotas de Rivotril, quer dizer, de Rivotril, você dorme. Você dorme ou desmaia? Você desmaia. E acorda depois sonolento. Mas até quando você vai usar um subterfúgio desse? Você precisa ser dono de você. A mente pensa, o corpo sente, e você faz o quê? Você é alma, você é espírito, você é consciência imortal. A consciência imortal, o espírito, a essência, ele tem essa prerrogativa de justamente ser essa coisa que comanda. Eu não sou pensamento, eu não sou sensação, eu não sou prazer. Eu não posso ser levado pelos meus prazeres. Eu não posso ser levado pelo brilho de olhar do outro. Não, mas é um brilho de olhar fabuloso. Vai, entra nesse comboio. Vamos ver até quando vai brilhar isso. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve ter relacionamento. Obviamente que devemos ter relacionamento. A gente não vive sem ter relacionamento. Mas a gente precisa repensar algumas coisas. Repensar algumas coisas. Nós vivemos hoje em dia, e sempre vivemos, aliás, com uma manada de pessoas que agora usa cabelinho assim. Depois um rabinho para cima. Depois luzes. Depois cabelos brancos. Agora está na moda cabelos brancos. Vocês sabiam, viu, Inês? Cabelos brancos. Fazem mechas brancas. Então a gente vive no modismo, sem pensar o que fica bom para mim. Né? Essa introspecção de você sentir, de se sentir bem, de entrar em conexão com a sua profundeza, essa que nós precisamos pensar. E quanto mais profundo você entra, menos problema você tem. Quanto mais no ego, quanto mais na mente você fica, mais conflito, mais problemas você tem. Quanto mais para dentro, mais paz. Quanto mais para fora, mais rolo. Indiscutivelmente, faça experiência, experiencie. Quando você se conecta sempre, por que Jesus recomendava a oração? Não é uma coisa piegas para padreco e para freirinha boba. Oração é você se conectar com o íntimo.
Ore constantemente. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Sim, tá bom. Faça o que você quer. A recomendação é a recomendação crística. Jesus falava não para a gente, falava para quem? Ele ia no Monte das Oliveiras orar. Ele, que era o Cristo, se retirava para orar. A gente que vai na igreja para orar ou no centro espírita, no meio de uma multidão de pessoas, que é bom, não vou dizer que não seja, é melhor do que nada. Mas quando quiser orar, disse Jesus, vá no silêncio do seu quarto. E o Pai, que sabe das suas necessidades, vai ouvir essas orações. Então a gente quer orar no meio de todo mundo. Gente, sabe, terço, Pai nosso que estás no céu, santificado. Aqui na creche, se vocês vierem aqui, as crianças rezam assim, em conjunto. Isso não é oração, isso é uma repetição açucarada, enfim, de coisas que não levam a nada. Na igreja a mesma coisa, no centro espírita a mesma coisa. Na igreja de crente, então, ainda é fabulosa a oração. A vizinhança ora junto. Porque todo crente, não vai qualquer crítica, mas é uma constatação, compra caixas de som desse tamanho e põe virado para fora da igreja. Ainda se virasse para dentro, né, eles viram para fora. E a redondeza inteira escutam eles orar e pregar. Veja o que é quando você está desconectado. Perde o senso. Perde a razão, o bom senso. A ponderação. Porque quando você entra dentro, você é ponderado. Quanto mais você sai para fora, mais imponderado você fica. E aí você põe caixas homéricas. Muito rebomba muito. Todo mundo que quer distrair a mente, põe música muito alta. Vocês já notaram isso? Quando você quer ter uma introspecção, você põe música baixa. Tem gente que põe música baixa, mas o tímpano está estourando, porque o foninho do ouvido está no último, né? Mas se você está na tua casa e você põe uma música baixa, você consegue ter uma calma. Se você... Então, veja só, gente, eu não estou dizendo... Eu não estou mexendo com a dualidade das coisas, isso é certo, isso é errado, isso é feio, isso é bonito, use música baixa. Dizendo para vocês pensarem do jeito que vocês estão fazendo. Porque a gente não ora alto. Jesus mesmo falava, os fariseus vão na frente do coisa e falam em voz alta, e batem no peito. Mas e aquele outro que está lá no fundo, quietinho, na porta da igreja, na porta do templo, aquele que está falando, genuflexo. Deus está escutando ele, não escuta o outro, que está berrando. Não é que Deus não escuta, Deus escuta tudo. Mas você não consegue conexão. O nosso problema é que a gente perdeu a conexão com a torre. Sabe celular quando fica só um pauzinho? Você liga para uma pessoa, a pessoa fala, não estou te escutando, fala mais alto, não estou escutando. E aí você muda de lugar, vai para cá, vai para lá. É isso. A metáfora é essa. Você perdeu conexão com a torre. Por isso que religião é religar, é ligar o que se foi desligado. Mas as religiões hoje em dia não religam mais ninguém. Cada um tem que lutar por si só para se religar. Ok? As religiões, segundo Hamed, nasceram para nos tirar das convenções sociais, mas muitas das religiões hoje em dia se tornaram as próprias convenções sociais.
Então vejam, nós estamos indo para o inferno no caminho do céu. Podemos dizer assim. Mas os espíritos se comunicam na nossa reunião mediúnica, disse assim, mas eu ia muito na igreja, eu orava muito, eu pedia muito. Os mais antigos assim, eu conheci Chico Xavier. Outros mais antigos, eu conheci Bezerra de Menezes. E daí? Então, na realidade, o que acontece conosco? A gente se desfaz. Ideia nova, a gente tem essa sensação de desfacelamento. Parece que você vai sumir. Sabe o medo quando você muda de marido ou muda de esposa? Agora eu sumo. Eu estou sumindo. Eu não tenho... Mas a gente não fala sumindo, a gente fala assim, perdi o chão. Quando você perde o chão, a sensação é essa, de estar sumindo. Porque a gente é apegado no ego. E o ego é desfacelamento. E o interior, o self, unifica. E o ego desfacela. Você deposita todas as suas cartas no seu dinheiro. Aí o que acontece com o seu dinheiro? Um dia dá um problema. Aí você se sente assim, tô sem chão. Agora, se você... Lógico que você tem que pôr a sua atenção no seu dinheiro e proteger o seu dinheiro, mas cuidado a intensidade que você faz isso. Então a ideia, mais ou menos, é passar essa visão de centro, de dentro. Né? O livro Os Prazeres da Alma, a qual nós estamos estudando aqui na segunda-feira, ele fala bem sobre isso. Mas poucos de nós vêm nos estudos, porque a gente não tem tempo. A nossa felicidade, ela não está calcada, fincada, estruturada, ancorada no estudo. Ela está ancorada... eu vou no centro 1 hora que eu vou ficar lá. 1 hora por semana é muito, hein? 1 hora por semana é muito. Eu vou dar uma volta. Vou ver as lojas. Vou no shopping aqui em Catanduva, que é um shopping belíssimo, né? Tem muitas coisas para se ver, entendeu? E se aqui não serve, a gente vai para Rio Preto, que lá sim é um shopping bom. E a gente vai triste para lá e volta triste para cá, porque não completa, não preenche. Você não foi, só preenche quando você vai dentro. Enquanto você estiver na superfície, porque isso tudo que a gente vive é difícil de acreditar, mas tudo é ilusão. Não existe consistência naquilo que nós estamos vivendo. É tudo inconsistente. A gente se apaixona por alguém perdidamente. Passa alguns anos, a gente desmorona. Vai caindo as coisas. O cabelo não é mais aquele cabelo lindo, que a pessoa tinha um prazer de fazer assim com o cabelo, né? Hoje em dia se faz muito assim, cai os pedaços, porque trinca. Então é muito creme tem que pôr no cabelo. O Luquinha está passando muito creme, né, Luca? Para não cair. O Euclides já cansou, não passa mais o creme. Só para quebrar um pouco essa coisa densa, né? Então vejam, a gente sente essa sensação de estar... A arte de pensar proporciona ao indivíduo uma consciência autorreflexiva. A mente consegue supervisionar as reações, identificando as consequências e nomeando as emoções despertas. Palavras do Hamed.
emoções despertas, né? Muitas emoções que nascem em nós, com ideias novas, a gente não sabe nem nomear, não sabe nem dizer o que está sentindo, né? Diante de uma novidade, o que você está sentindo? Não sei, uma coisa. Mas que coisa? Assim, eu não sei, um trem ruim. Eu estou sentindo uma sensação ruim. Então, a nossa vida se assemelha a... Como é que chama esse jogo? Um quebra-cabeça? Mas tem outro nome, não tem também? É quebra-cabeça? Ficamos com quebra-cabeça. Tá. Então, a gente muda e tem sempre novidades na área sexual, na racial, na religiosa, na profissional. Então vejam, nós brigamos por essas coisas. A gente briga, quando a gente briga ferozmente por causa da questão do gênero, é porque a gente não tem certeza do nosso. Quando você não tem certeza do seu, você critica o do outro e quer matar o outro que tem em você, mas você vê nele. Estou me fazendo entender como é que funciona? Eu quero matar em mim aquilo que vejo em mim, mas eu projeto no outro. Então, se eu mato o outro, discrimino o outro, ponho o outro no apartheid, o que acontece? Eu estou me livrando daquilo que eu sinto. Isso não é verdade. Religião é a mesma coisa. Crença racial é a mesma coisa. Profissional é a mesma coisa. Então, vivemos essa dicotomia das coisas. Vivemos nessa confusão. Não é o indivíduo que tem consciência, é a consciência que assume inúmeras formas e o indivíduo é uma delas. Consciência aqui se entendendo como sendo Deus. Nós não temos uma consciência, eu não tenho consciência, eu vivo na consciência de Deus. Lembra como nós falamos da outra vez? Isso daqui. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Nós falamos sobre Deus na quarta-feira passada. Então eu não tenho uma consciência, eu sou uma consciência divina. Eu sou uma consciência divina. Isso não quer dizer que eu sou Deus, mas eu vivo nele. Quando você entra cada vez mais para dentro de você, você compreende cada vez mais Deus. Mas será que eu vou conseguir compreender Deus, Kiko? Vai. Exercício constante. Prece, meditação, introspecção, pensamento reflexivo, entendeu? Tira os olhos de fora e joga os olhos lá dentro. Então, vivemos nos dias atuais, né? Coisas estranhas. E eu trouxe agora aqui para finalizar essas palavras de Jesus, João 17, 21. Veja a ideia do Cristo. Segundo o apóstolo João, assim Jesus orou, erguendo os olhos aos céus, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim, eu em ti, e eles estejam em nós. Quem poderia me explicar isso? Jesus dizendo isso. Eu estou nele, ele está em mim, vocês estão em nós. Todos nós estamos juntos. Entendeu? Mas a gente vive na dualidade.
Eu sou uma coisa, a Flávia é outra coisa, a Elaine é outra coisa. Na verdade, quando Jesus falava, eu e o Pai somos um, e vocês estão em mim, eu estou em vocês, ele se referia a essa questão da irmandade. Nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, vivemos nele, nos movemos nele. Ninguém sai de Deus, ninguém sai das mãos de Deus. Então, na verdade, o que acontece? Acontece que a função da religião é o quê? É fazer com que a gente tenha essa mais alta compreensão das coisas. A gente saia da periferia, mergulha fundo, vai fundo. A gente usa essa expressão, vai fundo. Mas isso também serve para a religião, vai fundo. Que você vai encontrar na realidade tudo aquilo que você busca. A tua felicidade não está nas coisas de fora, não está nos eventos, não está nas pessoas, não está no sucesso que você tem financeiro, não está no sucesso que você tem profissional. A tua felicidade está em você. Pasmem, mas está em você. Eu não posso dizer outra coisa, porque não que eu já sinta isso amplamente, mas o que eu estudo, que eu vejo, que os Espíritos falam, é isso. Não está em festas, não está em coisas, está em presentes. Isso mexe momentaneamente com a gente, mas não está nisso. Não está nisso. A gente vê a felicidade de alguém quando nasce um filho. Isso é uma coisa bonita. Mas a tua felicidade não está no filho. Nasceu meu amor, meu netinho querido, meu neto amado. Isso é bom, mas não está nele. Mas a gente deposita todas as nossas cartas em coisas perecíveis, em coisas que o dia de amanhã vai nos decepcionar. Aí depois, com o tempo, aparece a síndrome do ninho vazio, né? Os filhos vão embora e a mãe fica lá toda deprimida. Vocês não podiam fazer isso comigo. Mas a vida continua, a gente cria os filhos dentro desse padrão de pensamento, também deles irem, voarem. A gente não diz assim, filho foi feito para voar? Voa agora atrás deles, vê se aguenta voar. Então, meus amigos, fica aqui a nossa mensagem da noite de hoje. Curtam vocês. Deem atenção a vocês, amem vocês. Isso não é egoísmo que eu estou dizendo para vocês. Isso é mais pura realidade. Se liguem em vocês. Quando fala se liguem em vocês, pensem sempre assim, um fio com plug, em vez de você colocar lá no plug da tomada, pega e põe em você. Se ligue em você. Porque a gente vai se ligando em todo mundo, depois não tem o que ligar em você e você sofre. E aí você vai querer consolo. E ninguém vai poder te dar consolo. Porque esse consolo é um trabalho que você faz ao longo dos anos e dos tempos. Obrigado pela atenção de vocês, muita paz a todos.